Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Como vocês bem acompanharam a semana passada, Novak Djokovic se determinou a ir a Paris e a garantir o número 1 de final de ano, para não depender de Medvedev, não depender do Finals de Turim, e atingiu os objetivos ainda além, talvez, do que ele imaginasse. Sem jogar 2 meses, né, desde a final do US Open, ele não havia entrado mais em quadra. Foi a Paris, ali começou até num ritmo mais lento, foi melhorando assim que a semana progrediu, fez 2 jogos finais muito bons, excelente decisão contra o Medvedev, e aí então ele se vingou do russo, ganhou o título, quer dizer, além de ter garantido já na semi o número 1 de fim de ano, que quebrou a marca do Pete Sampras, ele ainda ganhou o título no domingo, numa excelente exibição de virada, obviamente se vingou da derrota do US Open para o Medvedev, mas obviamente a derrota lá de Nova York era muito mais importante para ele, aquele momento ali do circuito, já que ele teria a chance de fechar o Grand Slam. O que importa é que Djokovic retomou para si toda a atenção, mais um grande feito, com esse feito incrível, né, de superar o Pete Sampras. E muita gente me perguntou assim, poxa, será que agora, né, com praticamente todos os grandes números do tênis no seu bolso, o Djokovic não estaria aí desmotivado para a temporada 2022? Como é que ele vai fazer para se motivar para 2022? Olha, minha gente, motivação é o que menos vai faltar para o Djokovic, até porque ele disse claramente após Londres que bater recordes é a sua grande motivação, né? E olha só, eu fiz aqui uma pequena lista do que ele pode conquistar em 2022 e vocês veem que nada que está aqui nessa lista é impossível, é coisa extremamente difícil para o nível que o Djokovic atingiu, né? Então, obviamente, a primeira grande feito que ele certamente vai correr muito atrás na temporada que vem é superar Federer e Nadal nos títulos de Grand Slam, os 3 empatados em 20. Já a Austrália tem um favoritismo natural do Djokovic, né, perante os 2 pelo menos, mas todo seu histórico de 9 finais e 9 títulos seguidos, 9 finais, das 9 finais, ele ganhou todas que ele fez em Melbourne, então obviamente ele é o favorito para ganhar lá, então não existiria um lugar mais perfeito para o Djokovic superar Nadal e Federer do que lá em Melbourne, já no primeiro Grand Slam da temporada, né? Aí deixou Nadal correr atrás do empate em Roland Garros, do Federer sonhar com o empate lá em Wimbledon, mas ele assumiria a posição, então acho que isso é uma motivação extremamente grande. Ao mesmo tempo, ele obviamente superaria o Federer em número de finais de Grand Slam, cada um está empatado em 31, como vocês sabem. Outro fator também que ele poderia obter já na Austrália, superar o Nadal no percentual de aproveitamento de Grand Slam, né, de vitórias e derrotas em Grand Slam. Também ele conseguiria isso se ele ganhasse a Austrália. Então, só de cara, ele já faz 3 marcas excepcionais diante dos seus principais concorrentes históricos aí, Nadal e Federer. Mas depois ele vai para Roland Garros, se ele conquistar o tri em Roland Garros, ele iguala Guga Kirten e iguala Ivan Lendl. Motivação enorme para isso, né? Se ele vence de novo o Wimbledon, ele iguala o Sampras, tanto no total de títulos 7, como nos títulos consecutivos, que seria seu 4º seguido lá, né? Então, obviamente, empatar o Sampras, que é o grande ídolo do Djokovic, como ele conta, lá em Wimbledon. E se ele for ao US Open e reconquistar o US Open, né, algo que está faltando para ele, aos últimos anos ele não tem tido essa sorte lá em Nova York, ele igualaria os 4 do John McEnroe. Então, só nessa área de Grand Slam, veja aí quanta coisa o Djokovic pode obter, todas, ou algum aqui, outro ali, mas uma série de façanhas espetaculares, né? Fora isso, minha gente, vejam, acho que o pessoal não está prestando muita atenção nesse item, mas ele é muito interessante. Djokovic, ao conquistar Paris, chegou a 86 títulos na carreira. Ele só está 2 atrás do Nadal, que tem 88, e faltam 8 para o Ivan Lendl, que é o 3º colocado, com 94. Nada difícil de alcançar isso em 2022. E por fim, também uma coisa muito importante, ele está com 18, restando para ele apenas 18 vitórias para a marca importantíssima de 1.000 vitórias na carreira. Aí ele seria o 5º da era profissional, né, desde 1968, a conseguir 1.000 vitórias na carreira, né? Quer dizer, olha,
não há motivos para a gente desacreditar que o Djokovic vá perder embalo, vá se desinteressar em treinar, vai economizar. Calendário talvez ele economize realmente, porque ele sabe que com 34 anos, vai fazer 35 ano que vem, ele precisa agora cada vez se concentrar mais nos momentos importantes da sua carreira, nos títulos importantes, Masters 1000, Grand Slam. Então acho que ele vai ser um pouco mais econômico no calendário, como ele tem sido, aliás, em todos os últimos anos, mas em termos de motivação, olha, não falta nada. E observe ainda, né? Daqui a 8, 9 dias começa o Finals de Londres. 9 dias nada, nós estamos na terça-feira, começa no domingo. Começa o Finals de Turim, que saiu de Londres, foi para Turim. E lá ele ainda pode alcançar o Federer, se tornar 6ª vez campeão do Finals. O Djokovic não ganha o Finals desde 2015, né? Esses últimos anos não têm sido tão favoráveis para eles no torneio, mas essa mudança para Turim pode deixá-lo mais aí à vontade. A gente não sabe ainda se a quadra de Turim estará tão lenta quanto era Londres. Djokovic gosta de um piso duro um pouquinho mais veloz. Então vamos ver essa condição também. Além do que, o Djokovic precisa de apenas uma vitória em Turim. Ele só não pode perder os 3 jogos da fase classificatória. Tem que ganhar pelo menos um da classificatória. E depois um na semifinal, não. Teria que perder no máximo 2 jogos na classificatória, ganhar um. Se ele fizer isso, ele garante o melhor percentual de vitórias da era profissional. Hoje ele está com 83,3, 2 acima do Nadal. Para se garantir com 83,2 e, portanto, continuar à frente do Nadal ao fim de 2021, ele precisa vencer uma única partida lá em Turim. Caramba, então vamos lá. Djokovic com todos esses números, todo o foco sobre ele para esse restante, esse finalzinho de temporada e principalmente o começo de 2022. Já nesta semana, hoje terça-feira, deu a largada o Next Gen Finals, aquele torneio que a ATP criou em 2017 para reunir no mesmo formato do Finals tradicional, né, no Finals principal, um torneio com os 8 grandes revelações ou promessas ou destaques da temporada que tenham até no máximo 21 anos, né? Então esse evento tem sido realmente bem interessante, ele tem sido feito com alguns nomes bem importantes que depois acabam vingando no circuito, isso é bem legal, então tem que prestar atenção. O que eu não gosto particularmente, depois eu vou até explicar para vocês por quê, é o fato deles alterarem tanto a regra de jogo, né? Como vocês sabem, as partidas são disputadas em 5 sets, com até 4 games cada set, ou seja, quem chegar primeiro em 4 vence o set, né? Se for 3-3 é um tie-break, e são melhores de 5 sets, 5 sets curtos até 4 games. E ainda os games não têm vantagem, né? O famoso no-ad, ou seja, se empatar 40-40, se decide no ponto seguinte, aquele formato que as duplas já adotaram há algum tempo. Então ele é disputado nesse formato assim, de uns jogos bem diferentes, né? E isso não me agrada, né? Mas por que ela não me agrada? Eu acho legal testar coisas diferentes para o tênis, de repente algumas inovações, mas acaba fazendo com que esse Finals do Next Gen ele fique muito à parte do que é o circuito real, né? A ATP não considera, por exemplo, para o ranking, esses pontos aqui não valem para o ranking, embora valha para vitórias e derrotas e head-to-head, né? O confronto direto entre os jogadores, isso considera. Porém, é difícil você colocar na balança esse jogo com regras tão diferentes assim comparadas ao circuito tradicional, ou melhor de 3 ou melhor de 5, né? Então não fica uma coisa clara. Eu acho que, embora seja válida a questão de testar coisas diferentes, eu acho que seria talvez mais válido e nos daria um espelho melhor do que essa garotada, o potencial deles, do que eles podem fazer nesses duelos diretos aí, já que eles são naturalmente o futuro do tênis, que fosse realmente as regras normais. Podiam fazer realmente os jogos mais curtos, achar algumas definições mais simples ali para não deixar tão longo o campeonato, mas acho que isso daria uma forma muito mais real de nós enxergarmos esses jogadores aí, e não nesse formato que parece uma brincadeira, enquanto na verdade não é uma brincadeira, quando se tem $1.300.000 de premiação em jogo, né? O campeão que se for invicto, se eventualmente ele terminar invicto, porque é o mesmo critério, né? São 3 jogos classificatórios, quem ganhar vai para a semifinal e depois tem a final. Se alguém conseguir ganhar os 5 jogos, pode faturar aí $400.000, o que não é nada desprezível, né?
Então eu acho que talvez fosse mais interessante a ATP pensar um pouquinho e deixar esse formato um pouco mais tradicional para que ele tenha um peso maior, né? Não parecer tanto uma brincadeira. De qualquer forma, vocês sabem, né? Várias inovações que foram implantadas no Next Gen acabaram migrando para o circuito profissional. Caso claro do relógio de saque, né? Aqueles 25 segundos para sacar, o juiz eletrônico de todas as linhas, o que acabou sendo adotado a partir do ano passado, e neste ano nós vimos acontecer cada vez mais no circuito. Claro, em função da pandemia, mas já era uma meta observada pela ATP e pelos jogadores de se tirar toda a marcação dos juízes físicos e tornar tudo eletrônico. Então isso foi testado no Finals, no Next Gen Finals, e continuará valendo para este ano. E mais algumas coisas serão testadas desta vez aí, né? Algumas coisas interessantes para a gente sentir o que acontece. Por exemplo, reduzir o tempo de aquecimento de 5 para 1 minuto, quer dizer, cortar 4 minutos de aquecimento. Pode ser interessante. Eu até acho que esses 5 minutos para televisão é legal, porque você tem aquele tempo de apresentar os jogadores, colocar currículo, etc e tal. Não acho que seja tão ruim assim os 5 minutos de aquecimento, mas vamos fazer um teste onde fazer 1 minuto de aquecimento. Isto, assim, a próxima mudança é interessantíssima, porque está muito em discussão no circuito, que é deixar os técnicos conversarem com os jogadores livremente, né? Podendo, inclusive, até entrar em quadra para conversar com o jogador. Isso, sim, diferencia muito do circuito atual e está muito em discussão, principalmente caso Tsitsipas aí. Então, vale a pena te dar uma observada como é que vai ser isso vai regulamentado. E também vão impor, justamente em cima também das polêmicas ocorridas ao longo deste ano aqui, um cronômetro para a ida ao banheiro, o toilet break. Então haverá um cronômetro de no máximo 3 minutos, né? Então o jogador vai ter que ser muito comedido e pedido médico, isso também é bastante importante, só vai poder um por partida, né? O jogador só pode pedir uma vez dentro de médico ao longo de toda a partida e não como é hoje. Isso aí, então, realmente são coisas a se testar. Nós já sabemos que no Next Gen Finals o público pode circular livremente, sem problemas de chamar atenção, de observar a virada de game, virada de lado, nada. Isso é uma coisa que tem sido feita com alguma frequência. Então é isso, eu acho que vale você acompanhar o Next Gen. A ESPN promete transmitir ao vivo, senão você tem os outros canais aí para tentar acompanhar, o canal oficial pago da ATP, o canal oficial pago da ESPN. Vão mostrar todos os jogos. E vamos só lembrar para vocês bem rapidinho que no grupo A está o Carlos Alcaraz, que para mim é o grande nome do grupo todo, embora vários jogadores de qualidade. O Alcaraz, uma grande revelação já do ano passado, este ano disparou, já é 32 do mundo com apenas 18 anos, né? Já ganhou seu ATP, ganhou de gente como Tsitsipas, Berrettini, Sinner, né? Que acabou de ganhar do Sinner. Então é um jogador para mim realmente excepcional, que mostrou muita ascensão na quadradura. O Nakashima, né? O Brandon Nakashima, o norte-americano de 20 anos, também para mim é um jogador extremamente bom de você observar na quadradura, um jogador de grande potencial, né? Faz tudo muito bem, saca bem, devolve bem, já é 63 do mundo, fez 2 finais de ATP esse ano. Nesse grupo ainda tem, aí com um grau um pouquinho menor, o Roger Rune, que é um dinamarquês de 18 anos. Esse vale muito a pena vocês observarem. Ele enfrentou o Djokovic esse ano, vocês viram lá no US Open. Ele ganhou 4 Challengers, né? Inclusive um já na semana passada, e é um jogador realmente de grande potencial, né? Dinamarquês, 18 anos, já foi número 1 do mundo juvenil, hoje é 109 do mundo. E completa o grupo o argentino Juan Manuel Cerúndolo, que é o único canhoto, aliás, entre os participantes, 19 anos, mas é um jogador muito mais de saibro, né? Ainda não mostrou todo o que ele pode fazer numa quadradura, mas deu um grande salto esse ano, né? Ele era 341, está em 91º. E no grupo B, nós temos aí sim, acho um pouco mais equilibrado esse grupo, né? O Sebastian Korda, norte-americano de grande qualidade, orientado pelo pai, que foi um jogador excepcional, Petr Korda, número 2 do mundo. O Sebastian tem 21 anos, ele é 39 do ranking. É bem verdade que ele deu uma caída agora nesse segundo semestre, né? Ele começou muito bem o ano, fez uma final lá em Delray Beach, depois ganhou seu primeiro ATP em Parma, no Saibro, que é uma considerável surpresa, e conseguiu dar esse arranque, mas nesta reta final da temporada ele até teve um probleminha de contusão, e aí ele não conseguiu embalar tão bem, né? E o Lorenzo Musetti, que exatamente também seguiu esse mesmo padrão, né? Fez um grande primeiro semestre, né? Chamou muita atenção, semifinal Acapulco, oitavas de Roland Garros, muita habilidade para jogar, garoto de 19 anos, chegou até agora aos 58 do mundo,
mas depois também deu uma desabada no segundo semestre, passou a ter até alguns probleminhas fora a quadra, então é legal observá-lo, principalmente porque ele joga muito bonito, né? O Sebastián Baez é um argentino que ainda é basicamente jogador de Challenger, né? Toda a carreira dele construída em Challenger, só 20 anos, mas tem um potencial grande esse rapaz. Ele é baixinho também, forte, tipicamente argentino, né? De jogar com muito físico e muita consistência de base. O jogador precisa ficar prestando atenção. E completa o grupo o Hugo Gaston, o francês que adora dar uma deixadinha, dessa campanha incrível agora no Masters de Paris, saiu do quarto, foi até as quartas, fazendo jogos excepcionais. O ano passado ele já tinha brilhado lá em Roland Garros. É a primeira vez que o Gaston, aliás, aparece entre os 100 do mundo, né? Ele sempre beirou ali os 100, até começou o ano lá atrás, 160, 162, e agora ele virou 67 do mundo em função dessa grande campanha de Paris. Um jogador de 21 anos que também mais fez a carreira em cima de Charles, mas é um jogador com muito gostoso de se assistir. Aliás, tô doido para ver o jogo dele contra, por exemplo, o Musetti, né, numa quadra dura, e que os dois podem aprontar, que são jogadores bastante habilidosos. Então, você que está em casa, tem algum tempinho ou tem o seu aplicativo, acompanha aí o Next Gen Finals. E para encerrar este analítico podcast desta semana, convidei aqui Mário Sérgio Cruz, um grande redator do Tênis Brasil, especialíssimo em tênis feminino, que vai nos contar aqui tudo que ele acha que pode acontecer no WTA Finals, que também começa nessa semana. WTA Finals diferente, não conta com a número 1 do mundo Ashley Barty, não conta com a Naomi Osaka, que meio que abandonou a temporada e acabou não se classificando, e muda para as quadras mexicanas. Então, Mário, me conta aí o que é que você achou dessa mudança para o México, o que é que pode acontecer nesse campeonato que promete bastante equilíbrio. É com você, Mário Sérgio Cruz. Olá a todos de Tênis Brasil, aqui é Mário Sérgio Cruz e eu vou falar um pouco sobre o WTA Finals, torneio que encerra a temporada de 2021 do circuito feminino e que começa amanhã, nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, e vai até a outra quarta-feira, dia 17. O evento terá 8 jogadoras divididas em 2 grupos. Classificam-se as 2 melhores de cada chave até a definição das semifinalistas e da campeã. A edição deste ano é realizada em Guadalajara, no México, e por isso os grupos têm nomes de assentamentos pré-colombianos de grande importância arquitetônica e cultural para a região, Teotihuacán e Chichén Itzá. O grupo Chichén Itzá tem 4 jogadoras muito agressivas e de muito peso de bola: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Maria Sakkari e Paula Badosa. São 4 jogadores com estilos parecidos, sendo que a Swiatek ela é uma jogadora que talvez possa jogar um pouco diferente, porque ela tem um pouco mais de variação, usa alguns trick shots a mais, mas é um grupo absolutamente imprevisível e vai depender de quem se adaptar melhor às condições deste ano, com a altitude, a quadra externa, a dificuldade para controlar a bola, que inclusive será uma bola especial para esse tipo de clima, para esse tipo de ambiente. Então, a jogadora que melhor se adaptar a essas condições que são muito particulares e que não existem em muitos outros torneios ao longo do ano. A cidade de Guadalajara recebeu uns 250 lá no começo do ano, mas nenhuma dessas jogadoras esteve. Então, quem se adaptar melhor a essas condições é que pode se sair bem ali. É um grupo muito aberto. O grupo Teotihuacán tem 2 jogadoras tchecas, Bárbara Krejcikova e Karolina Pliskova. Além disso, temos a espanhola Gabine Muguruza e a estoniana Anett Kontaveit, que vem embaladíssima. Ela venceu 10 jogos seguidos para conseguir a última vaga no Finals. Conquistou nas últimas semanas títulos em Moscou e Cluj. E tem 4 conquistas na temporada. Se ela conseguir uma boa adaptação a essas condições, ela é um nome muito forte para tentar se classificar. No caso da Krejcikova, ela foi a única das jogadoras do Finals a ter disputado a Copa Billie Jean King na semana passada em Praga e sentiu algumas desconforto físico ali na região da panturrilha. Vale lembrar que a tcheca ela disputou mais de 100 jogos este ano entre simples e duplas. Inclusive se classificou também para o Finals de duplas ao lado de Katerina Siniakova. Seria uma incógnita pensar assim em que nível ela vai ter para jogar o Finals, né? Esperamos que ela esteja na melhor condição possível, que a levou ao título de Roland Garros, que foi o seu ponto alto este ano.
Pliskova e Muguruza são as duas jogadoras mais experientes do Finals, são as únicas que já disputaram o torneio anteriormente e são duas ex-líderes do ranking. Né? Elas já protagonizaram 10 confrontos entre elas e a tcheca tem grande vantagem, 8 vitórias contra apenas 2 da espanhola. É um grupo também muito aberto, né, a ver como fica a condição física da Krejcikova, como fica também a adaptação da Kontaveit a essas condições, já que ela vinha jogando em quadras cobertas nessas últimas semanas. O torneio deste ano tem duas ausências de muito peso, né? A começar pela número 1 do mundo, Ashley Barty. Ela é a atual campeã do Finals, mas encerrou a temporada logo depois do US Open para focar na sua preparação para o ano de 2022, especialmente o Australian Open. Vale destacar que a australiana ela estava fora de casa desde março até setembro. Né? Ela não teve muita oportunidade de voltar ao país e fez uma gira de torneios e viagens muito longas por conta das restrições que a pandemia impõe no território australiano. Né? Ela não teria como voltar para casa, senão teria que cumprir 14 dias de quarentena e depois voltar ao circuito. Então ela fez um calendário muito longo, muito extenso ao longo da temporada, conquistou 5 títulos, né, com destaque para Wimbledon, mas logo depois do US Open ela deu-se um período de férias, né, estudou um pouquinho o calendário com ela, com o treinador, o Craig Tyser, e eles chegaram à conclusão que talvez fosse melhor encerrar um pouquinho mais cedo a temporada. Quem também não está no Finals é a Naomi Osaka, né, a japonesa que começou o ano muito bem, conquistando o título do Australian Open, mas desde a temporada de Saibro, que ela falou que ela precisava de um tempo para cuidar da saúde mental dela, então ela não conseguiu ter uma sequência de competições muito longa durante essa temporada, né? E logo depois da sua queda no US Open, na terceira rodada ainda para Leylah Fernandes, ela afirmou que faria uma pausa na carreira para novamente cuidar da saúde mental, né? Colocar tudo em ordem, voltar ao tênis no tempo dela, quando ela se sentir à vontade, quando ela se sentir segura para isso. Ela inclusive voltou a treinar só na semana passada, ela divulgou algumas imagens, falou que está voltando bem aos poucos, né? Acho que podemos esperá-la de volta no circuito no comecinho do ano que vem, jogando na Austrália. Mas esse ano, como ela jogou poucos torneios, ela acabou ficando apenas na 11ª posição na corrida para o Finals. Quem também não está no Finals, né, que talvez existisse alguma expectativa por parte dos fãs, é a Emma Raducanu, a britânica de 18 anos, que surpreendeu todo mundo e conquistou o US Open vindo do quali, né, que ganhou 10 jogos seguidos em Nova York na sua campanha. Ela, por conta da pouca idade, pelo fato dela também estar muito atrás no ranking no começo do ano, até o meio do ano, assim, ela jogou pouquíssimos torneios da WTA, né? Então ela não esteve nem muito perto de se classificar para o Finals. Ficou na 18ª posição na corrida. Está inclusive nessa semana jogando um torneio em Linz, em quadra dura e coberta na Áustria. E ela também não está no Finals, né? Alguns fãs podem se perguntar, poxa, cadê a Raducanu? Ganhou o US Open, estava super bem, mas ela ainda não está tão bem no ranking para se classificar para um torneio desse porte. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.